Olá, eu sou o Electron, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e eu acho que a maioria de vocês, ou até todos vocês, acabaram acompanhando nesses últimos dias a polêmica entre o Core e a HBO Max. E se você acabou não acompanhando, eu vou dar um breve resumo aqui pra você, mas o Core já fez um vídeo bem explicado falando sobre, a Central também fez um vídeo muito bom falando sobre. Mas o que aconteceu basicamente foi que na HBO Max, que é um serviço de streaming, acabou saindo um documentário sobre o massacre de Realengo, né? O massacre de Realengo foi uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011, em uma escola onde um doente, né? Um psicopata, um assassino acabou entrando lá e fazendo várias vítimas, e isso acabou ganhando um documentário. E infelizmente, né? Infelizmente, como muito vem acontecido nos últimos anos, a diretora e roteirista Bianca Leitin, né, eu acho que é assim que é, desculpa se eu estiver falando errado, ela acaba colocando por debaixo dos panos, debaixo desse documentário, vários ideais políticos, sociais e etc. E isso é verdade, eu acabei assistindo o documentário inteiro quando essa polêmica aconteceu, e realmente, se você tem um ouvido atento, se você consegue entender as coisas, você percebe que tem muitos ideais escondidos dentro daquele documentário. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente vai falar sobre o principal, né? O que acabou chocando todo mundo, que é no terceiro episódio, onde aparece um amigo chamado Ricardo Chagas, onde ele acaba falando uma merda enorme. Eu vou rodar pra vocês aí, vou deixar vocês tirarem suas conclusões. Que coisa é. O aliciador, ele é uma pessoa de um poder aquisitivo muito alto e alguém que tem um tempo disponível bem considerável. Essa rede, ela assiste os mesmos desenhos, os mesmos filmes, os mesmos jogos para ter a mesma linguagem. Até o hype, né? Que é qual a moda que esse filme tá, as séries de determinado canal de streaming. Core, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil, que não é infantil. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 jogos. Coisas escondidas em outros sites. Coisas escondidas dentro das imagens. Coisas escondidas em bonecos. E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. E fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio. É a Disneylândia do aliciador. Nunca vai existir um portal chamado... Faz muito tempo que eu não ouço alguém falando tanta besteira e tanta falsa informação em um curto período de tempo quanto esse cara. A gente já vê isso na mídia faz muito tempo, né? Tem game ensinando a molecada a matar, como já disse o nosso presidente, até nosso presidente tá falando essas coisas, e realmente é algo muito triste. Algo muito triste. Realmente só tem jogo ensinando pessoas a matarem, só tem jogo violento. Todo jogo é um ninho para pessoas más acabarem usufruindo de pessoas boas que estão iludidas pelo cenário lindo de viver em um mundo virtual, né? É muito triste. Minecraft, por exemplo, que é um jogo super violento, ele não aborda a criatividade e o que existe dentro das nossas mentes e o poder da imaginação que faz você fazer tudo que você quiser. Red Dead Redemption 1 e 2, eles não abordam o tema que fazer coisas ruins vai fazer mal para sua vida, e a redenção é o único caminho que você tem para sair disso. Call of Duty, por muitas vezes, nunca mostrou os males da guerra. Até Zoo Tycoon é horrível, cara. Prender animaizinhos, você tá de tiração com a minha cara. Realmente é muito triste a gente ver a nossa mídia, né? O meio que o seu pai, que o seu avô, que seus parentes acabam consumindo, falando esse tipo de coisa sobre os jogos, sobre os games e até sobre a tecnologia em geral, né? Porque também é citado que fóruns, que lugar de discussão, como por exemplo o Reddit, eles não citam o Reddit, mas é um exemplo bem famoso, são lugares onde aliciadores podem se reunir e fazer bobagens, né? Com crianças, com qualquer tipo de pessoa. E cara, existem pessoas más em todo lugar. Todo lugar que você vai ir vai ter pessoa ruim. E não tem como escapar disso. Na sua escola tem uma pessoa ruim. No mercado que você vai tem uma pessoa ruim. O mundo está infestado de gente ruim. E é claro que no meio tecnológico, no meio dos games, não seria diferente. Só que quem acaba produzindo essas ideias e quem acaba espalhando elas pela mídia acaba não reconhecendo isso. Que... Por exemplo, na casa do lado dele, 3 ruas abaixo, pode ter um assassino também, pode ter um louco, pode ter alguém prestes a fazer uma besteira. Em todo lugar tem isso. E porque eles acham
que no meio dos jogos seria diferente. Sendo que a grande, esmagadora e vencedora e luminosa maioria são pessoas boas, são pessoas que querem o bem. O YouTube, as redes sociais foram criadas com o intuito de fazer bem. Para as pessoas mais reclusas, para as pessoas que estão passando por dias difíceis, terem um fácil acesso ao entretenimento, terem um fácil acesso a alguma coisa que faça elas tirarem um sorriso do rosto. E o Corey é um youtuber, tipo, magnífico. Eu sou inscrito no canal do Corey, eu acompanho os vídeos dele e não tem nada de ilícito. Pelo contrário, acontece uma treta lá na gringa sobre algo que aconteceu do gênero, ele traz pra aqui e ele dá a lição pra gente pra ficar longe dessas coisas, pra se afastar desse tipo de besteira. E pra mim, que sou um adolescente, cara, daqui 2 anos eu já vou ser adulto. Pra mim, que é um adolescente, já faz um peso. Pra alguém que é adulto, já faz um peso. Imagina para crianças, né? Embora o próprio Corey tenha dito que não é para as crianças assistirem o canal dele. Ele deixa isso bem claro, ele reforça isso muito bem, com vários nãos. E ele afirma que o canal dele não está no YouTube Kids, o canal dele, etc. Porque o canal dele aborda temas pesados, é para o público adolescente, adulto ali, né? Five Nights at Freddy's, que é o jogo que ele mais aborda, trata de temas super pesados. E infelizmente, sim, Five Nights at Freddy's tem uma comunidade muito infantil, mas a gente vê o jogo se moldando para ser mais leve em questões desse aspecto, né? Por exemplo, o último jogo ali, Final Security Breach, é muito mais infantil que o resto da franquia. Mas isso não tira o fato de ser um jogo pesado. O Corey, ele faz vídeos sobre temas pesados, mas ele deixa claro, e sempre deixou, que não é para crianças verem. E a mídia insiste em culpar os jogos e os criadores de conteúdo agora, né? Agora é novidade culpar criadores de conteúdo sobre essas merdas que acontecem e realmente é muito complicado. O ser humano tem um comportamento em sua mente que é sempre tentar encontrar e apontar um culpado sobre diversas situações que ocorrem durante a nossa vida. Por exemplo, você já se viu em uma situação que você estava tão fragilizado, tão emocionalmente abalado, que ao invés de você querer sair daquela situação logo, você tentou encontrar e apontou um culpado de você estar naquela situação, como se fosse um vilão da sua história? Às vezes você culpa um amigo, você culpa um parente, você culpa um conhecido, e às vezes você até pode acabar perdendo laços com essa pessoa. E depois que você sai daquela situação ruim, você olha pra trás e pensa, nossa, isso que eu fiz foi tão idiota, será que valeu a pena eu perder tanto tempo e perder tanto da minha cabeça, perder um amigo, um parente, um conhecido por conta dessa minha necessidade de encontrar um vilão? Isso é natural. A nossa sociedade acabou passando por tantos períodos que vários desses comportamentos, esse e outros, que hoje soam como até naturais da nossa própria espécie, antigamente seriam estranhos. Mas hoje em dia isso realmente é o comportamento normal do indivíduo ser humano. O problema vem quando esse comportamento é imposto em uma gama inteira, em um órgão inteiro que faz parte da nossa pirâmide social atual. A mídia tem um papel muito importante na vida do ser humano hoje em dia, na sociedade e em como a gente molda a opinião dos outros. A mídia tem um papel fundamental e é a maior fonte disso. Alguns vão dizer que até é a única fonte de você influenciar uma pessoa. E é um problema isso quando elas acabam procurando e farejando um vilão para diversas situações onde não precisava ter isso. Que é, por exemplo, o caso do maníaco de Realengo, né? O louco, vamos falar assim, né, gente? O rapaz já tinha muito problema com bullying, ele era um rapaz órfão, a mãe dele tentou cometer suicídio quando ele apenas era um bebê e ele acabou sendo adotado por uma mulher idosa, ainda quando era muito pequeno. Essa mulher acabou falecendo e esse falecimento dele perder a única pessoa que ele tinha, misturado com bullying, as outras coisas que ele sofreu durante a vida dele, acabou fazendo ele cometer tal ato e fazer tal tragédia. Mas só esse motivo não basta, eles precisam de mais episódios para o documentário. Então a gente vai fazer um episódio inteiro maquinando coisas e fazendo um showzinho de marionete para mostrar que o verdadeiro culpado é a tecnologia e os games, que em 2011 nem tinha tanta influência como tem hoje. Então essa sede, essa vontade de sempre querer encontrar um culpado faz as pessoas a fazerem essas besteiras. Só que quando é um órgão inteiro fazendo uma besteira que pode acabar acarretando no fim da carreira de pessoas, em ameaças à vida de pessoas, que a gente vai falar mais pra frente, etc., realmente é um problema muito grande.
E perceba que isso acontece sempre quando é algum jovem fazendo alguma besteira, porque quando é algum adulto fazendo algo, eles encontram outros motivos. Ah, ele se separou da mulher, o amigo dele estava devendo ele perdeu tudo no jogo, ele fez um monte de coisas que acabaram acarretando na falência da vida dele, por isso que ele foi cometer a tal ato. Só que quando é um jovem que acaba cometendo alguma coisa, qual é a desculpa que eles dão? Ele passava muito tempo na internet, ele jogava muitos jogos violentos, ele não conversava com os pais, ele não conversava com os amigos, ele ficava o dia todo no quarto jogando. E eles não tentam encontrar outros motivos. Eles não culpam os pais da criança, eles não culpam os amigos da criança, eles não culpam o bullying que ele sofria, eles não culpam nada disso. Eles culpam a única coisa que talvez fosse a diversão daquela pessoa que estava fazendo... que estava sofrendo, no caso, alguma coisa. Talvez fosse a única diversão que ela teve, né, antes de fazer alguma tragédia. Só que eles não vêm por esse lado, eles vêm pelo lado da besteira, que é o jogo que fez isso, porque o jogo entrou na cabeça da criança e fez ela dar 53 facadas no pai. Então essa sede, essa ânsia de encontrar um vilão para ter mais tempo de tela, para ter mais sensacionalismo, essa é uma palavra muito importante para você estudar, anota aí, sensacionalismo, que talvez seja o maior culpado disso e um dos maiores culpados do que a gente vê há muito tempo na mídia. Mas enfim, toda essa ânsia de encontrar algum culpado, toda essa ânsia de querer culpar alguma coisa, todo esse desejo de sempre ter alguém para você descatilar, para você matar, para você acabar com a reputação, para você se sentir maior que tal coisa, acaba fazendo com que a mídia faça essas besteiras, e eu acho que foi esse o caso do que aconteceu aqui, né? A gente pode envolver ideais políticos, mas a gente sabe que aqui no YouTube não é lugar pra gente falar dessas coisas chatas, né? A gente tá querendo aqui conversar e ter um debate sobre motivos, causas e consequências desse acontecimento aí da HBO. Você estudou nas suas aulas de história que durante o século V até o século XV, a igreja teve um papel muito influente na sociedade. Se você não entendeu muito o que eu falei, basicamente o clérigo tinha grande influência nos pensamentos, nas vontades, nas leis das pessoas que viviam durante o período da Idade Média. Na Europa e em outros lugares do mundo, mas principalmente na Europa teve muito disso. O clérigo mandou por muito tempo na sociedade. E o clérigo ele tem um papel muito semelhante do que a mídia atual tem hoje em dia. Você não vê semelhança? Influência, ditar certas coisas, o que é certo, o que é errado, o que você deveria fazer, o que você não deveria, e dentre várias outras coisas. A mídia tem muito desse papel. E você pensa, como assim ditar o que é certo, o que é errado? Vamos a algum exemplo. Imagine que você é um senhor ali de 60 anos de idade. Você coloca a sua camiseta polo por dentro das suas bermudas shorts que ficam acima do joelho e completa seu visual com uma bela pochete. Você se sente demais. Aí você chega do seu trabalho, você liga a sua TV e tem um rapaz igual a você andando na rua. Outro senhorzinho que se veste igual a você. Só que a repórter fala: olha que visual cafona. Você vai olhar e vai pensar, poxa, o meu visual é cafona? Não, eu deveria mudar isso aqui. Eu vou agora e vou mudar todo o meu visual. E aí você vai para a loja de roupas, volta com uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, etc. Deu para entender mais ou menos que... Só que antigamente meio que o clérigo era tipo assim: Você não acredita em nossa religião, eu vou matar você. Mas enfim, eu acho que deu para entender ali a relação que eu quis fazer entre o clérigo e a mídia. E como o clérigo ele é muito visto como uma grande influência, eu quero que vocês vejam também a mídia como uma grande influência. E esses problemas que ela tem de culpar, basicamente tudo que eu falei ali no tópico anterior, sobre querer encontrar um culpado, sobre sempre querer culpar alguém, pode trazer consequências muito graves. Que, por exemplo, é o próprio caso do Corey, que está correndo risco de vida. Porque já imaginou se alguém desinformado, alguém que não tem tanto acesso à informação como a gente tem, né, as informações corretas do caso, acaba encontrando o Corey na rua e pensa: poxa, esse não é o cara ali, o aliciador de menor que estava lá no documentário? Pô, esse cara aí é do mal, não sei o que. Ele começa a avisar pra todo mundo do ambiente, vão lá e fazem alguma besteira com o Corey, podem fazer algo de ruim com ele, pode tirar a vida dele, ele pode ser linchado, ele pode, sabe? São problemas que devem estar passando na cabeça dele agora e afetam a saúde mental dele. E eu queria muito saber o que a HBO vai fazer a respeito disso, né? Ela tem que tirar isso logo do ar, mas o dinheiro ele fala mais alto nos dias atuais, né? Como vocês bem sabem.
O que nós podemos tirar de lição dessa situação inteira é que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente acredita e o que a gente não acredita, e o que a gente fala e o que a gente não fala, porque realmente a gente pode influenciar ou ser influenciado por muita desinformação que ocorre por aí. Por exemplo, se você conhece algum senhorzinho que tem o HBO Max, ele pode facilmente influenciar por isso e deixar de gostar de games, deixar de gostar de criadores de conteúdos e ver isso tudo como uma praga, porque é isso que acontece, né? Vocês que acabam convivendo com gente mais velha, vocês sabem como é. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente acredita e deixa de acreditar. Então, um conselho que eu dou para todos vocês: vocês viram uma informação? Pesquisa ela, vão atrás de detalhes, vão atrás de... Então, sabe, você vê alguma coisa, você pesquisa e toma muito cuidado com o que você fala. Pesquisa quando ouve e pesquisa quando fala, porque o conhecimento é a única coisa que a gente tem para evitar essas coisas. Se tivesse conhecimento desde o começo, não teria acontecido nada e não teria uma pessoa em risco agora. E não teria tanto hate em cima da HBO como tá tendo. Então, conhecimento, galera, antes de falar e quando se ouve e antes de repercutir, conhecimento. Tudo bem? Bom, gente, eu tentei deixar o vídeo mais curto, o mais simples e o mais calmo possível para vocês entenderem a situação e entenderem um pouco do meu lado e a visão que eu tenho disso também, né? Então, para fechar aqui, eu acho que se deve ter muito mais cuidado com o que se fala e muito mais cuidado com o que você repercute por aí. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria primeiro pedir desculpa se eu embolei, se eu travei em algumas partes. Realmente faz muito tempo que eu não gravo, faz muito tempo que eu não falo por muito tempo. E se eu falo por muito tempo eu acabo ficando sem ar, então se eu tive uma respirada muito forte aí, desculpa. Se eu falar por mais de 30 segundos sem parar eu já tô morrendo, mas tá bom. E antes de finalizar, eu quero falar pra vocês, como a gente falou de jogo, eu vou falar alguns jogos pra vocês que vocês podem jogar pra tentar distrair um pouco a sua cabeça desses temas ruins e só relaxar, cara, nesse final de semana. Não sei se esse vídeo vai sair no final de semana, mas eu tô gravando no final de semana. Mas pra você relaxar a sua vida e sair desses temas ruins. Minecraft, Zotaikon, que eu falei que era ruim, não, Zotaikon não é ruim não, galera. Zotaikon é seu Stardew Valley, seu Animal Crossing, seu Fall Guys, o seu Rocket League, o que mais eu posso falar? Seu FIFA, futebolzinho pra se alegrar, seu NBA, né, se tem futebol tem basquete, e esses jogos que não tem nada de violento, que não tem nada que possa fazer você virar um maníaco e sair atirando em velhinhas na rua. Então, realmente vai relaxar, vai curtir sua vida. Faz muito bem sair um pouco da internet também. Faz muito bem ler, faz muito bem ter conhecimento. E faz muito bem você sair um pouco dessa bolha de memes cringe poggers, né? Se você entendeu o que eu falei agora, por favor, vá procurar ajuda. Tô brincando. É isso, um beijo do Electron. É mais um vídeo. E, tchau. Que Deus abençoe todos vocês.